Olá, muito bom dia. Cobrança de taxas ilegais em contratos de telefonia, internet, bancos e financiamentos são constantes no Procon de todo o país. Neste mês de março, o Procon está comemorando o Dia do Consumidor. Mas quais as conquistas dos últimos anos? Será que o consumidor realmente acredita que seus direitos são respeitados? Você que nos acompanha já precisou ou procurou o Procon? Teve sucesso? Os direitos do consumidor. Este é o tema do programa de hoje. E você fica sabendo também se, em caso de assalto a ônibus, por exemplo, o passageiro que teve os objetos roubados tem direito à indenização. Se o seu carro ficar danificado por causa dos buracos nas ruas e avenidas da sua cidade, o que fazer? Será que o caminho é procurar o Procon? Aqui no estúdio eu recebo Daniele Sena. Ela é gerente jurídica do Procon Pernambuco. Muito bom dia e obrigada pela sua participação. Eu gostaria de começar a falar da atuação do Procon com relação aos assaltos a ônibus, né? Eles são corriqueiros até, infelizmente, nas nossas cidades. E muita gente perde o seu celular, tem o seu relógio roubado ou alguma outra joia, ou seja, um objeto de valor, às vezes até mesmo a bolsa com tudo que tem dentro. Em casos assim, a pessoa ela pode procurar o Procon para buscar o seu direito, uma indenização? Bom dia. A gente sempre orienta os consumidores que, de um modo geral, a gente sabe que existe sim uma relação de consumo aí, né? O consumidor, ele paga pela passagem, ele paga por um serviço que é prestado, que é o de locomoção, do próprio transporte. Então, a orientação é com aquele consumidor que, de repente, ocorreu uma situação dessa, onde ocorreu um assalto e ele veio aí a perder algum bem durante esse assalto. No primeiro momento, tenta verificar junto à empresa a situação e como é que isso pode ser resolvido num possível ressarcimento. Não havendo essa solução junto à empresa, a orientação é assim, ele procura o Procon. Na verdade, existem algumas divergências em relação a esse ponto, posicionamentos diferenciados de alguns Procons e até do próprio judiciário. De um modo geral, as empresas de transporte coletivo, a achar que não tem responsabilidade. Embora, como a gente falou no início, é muito clara a relação de consumo que existe entre o consumidor e o transporte público. Até porque a pessoa pagou por uma passagem independente do valor. Existe, exatamente. Existe o pagamento para uma contraprestação de um serviço. Então, isso vai depender muito de cada situação, mas, de todo modo, a gente sempre orienta o consumidor que ocorreu qualquer tipo de situação, não conseguiu resolver diretamente com a empresa, procura os órgãos de defesa do consumidor para que a gente possa estar fazendo uma análise concreta, analisando o caso e fazendo os devidos encaminhamentos. Que tipo de documento ele precisa? Por exemplo, assim, de tudo que me foi levado ou só foi me levado o celular. Eu preciso de um comprovante de compra, de que eu comprei, um recibo. Que documentos eu tenho que juntar para negociar com a empresa, ou, se for o caso, de eu chegar e ir lá ao Procon ou até a Justiça para ter uma indenização? No primeiro momento, na verdade, a gente sempre orienta que ele faça o registro do boletim de ocorrência, né? No próprio boletim de ocorrência, ele vai estar fazendo a descrição dos itens aí, dos produtos que ele veio a ser do assalto sofrido, o que é que foi levado desse consumidor. Munido desse boletim de ocorrência, com a documentação pessoal, comprovando de residência, ele pode aí estar procurando os meios legais, tanto os órgãos administrativos como os judiciais. O boletim de ocorrência, na verdade, e muitas vezes até o uso de uma testemunha, de alguém que possa testemunhar do fato ocorrido, também auxilia no andamento do processo. Agora, por exemplo, quando o seu carro cai num buraco de rua, ou então a gente tem situações, vamos por etapa, porque a gente tem a questão da falta d'água, a falta de energia e os buracos de rua. O carro passou na rua da sua casa, ou mesmo que não seja, mas caiu, danificou o pneu, o amortecedor, ou seja, você teve um prejuízo. Situações como essa, cabem à população, ao motorista, recorrer ao Procon? Veja, não que o motorista, né, o consumidor, na verdade, esse condutor aí, não venha ter direito a um valor indenizatório. Mas, nesse caso, não é competência do Procon, porque muitas vezes, e é muito comum realmente, a população muitas vezes confundir ou não saber se pode procurar o órgão ou não, mas ele diz, olha, eu pago meu IPVA. Se eu pago meu IPVA e eu tive uma roda de um carro, um pneu furado... Ou até mesmo o IPTU. O IPTU, exatamente. Eu quero um ressarcimento porque, de repente, eu danifiquei a roda do meu carro num buraco.
Mas tanto o IPVA como o IPTU são impostos. Impostos são taxas obrigatórias. Então, ele não é considerado uma relação de consumo. Neste caso, o PROCON não teria competência para receber essa demanda. Aquele consumidor que se sinta lesado a coisas referentes ao tipo como pagamentos de impostos, para um possível valor de ressarcimento a título indenizatório, ele teria que procurar o judiciário. O judiciário. Em casos, por exemplo, a pessoa que paga a conta da água, paga a conta da energia, mas ela vive, por exemplo, no caso da água, ela paga, mas não chega a água. E na conta da água também é cobrado o esgoto, mas na rua onde mora não tem saneamento básico. Nós sempre participamos de várias audiências públicas relativas a esse assunto. O PROCON também está sempre postos a tirar dúvidas dos consumidores relativas a essas demandas. É sempre no sentido assim, na verdade o consumidor ele realmente não pode ser cobrado de um serviço que não venha a ser prestado. Falando de um modo geral, mas é necessário que a gente faça uma análise de cada situação concreta. Então, se é aquele determinado consumidor que não houve a prestação do serviço, daquilo que está sendo contratado, ou não houve na sua integralidade, contratei um serviço onde eu tinha que ter essa prestação por 30 dias, tive por 20, a título de exemplo, na verdade ele não pode pagar como se fosse um consumo de 30, já que ele não teve esse consumo, independentemente de ser água, de ser fornecimento de energia ou qualquer um outro produto que ele venha contratar ou serviço. Então, o consumidor não pode arcar com o custo daquilo que não é fornecido. Mas é sempre importante frisar que cada situação é preciso ser analisada no seu caso concreto. Então, aquele consumidor que se sentiu lesado, ou muitas vezes até que tem dúvida em relação daquela cobrança que está sendo, olha, eu não tive aquela prestação do serviço, mas estão me cobrando algo e eu acho que não é devido. É importante que ele procure o órgão, leve a fatura daquela cobrança relativa àquele serviço, para que a gente possa estar analisando e, se for o caso, inclusive intermediando junto à empresa, pedindo esclarecimento por que está sendo cobrado aquele valor, uma vez que o próprio consumidor disse que não tinha o serviço. Isso é muito comum. Pegando nessa linha, muitas vezes acontece isso de você fazer, por exemplo, TV a cabo, né? Que você tem lá um contrato, mas de repente, por algum motivo, você ficou sem sinal ou até mesmo internet. E aí o que ocorre? Passa um dia, 2 dias, ou então X horas sem receber o sinal. E aí quando vem a fatura, às vezes até a pessoa liga, né, para a operadora, para a empresa responsável, mas quando vem a fatura no final do mês, vem o pagamento cheio, sem o desconto daquelas horas e daqueles dias. É a mesma situação que a gente falou anteriormente. Se de repente eu tenho uma TV a cabo, ou eu tenho um telefone móvel, eu fiquei sem sinal, e eu tenho minha conta no valor X. Aquela conta é referente ao mês. Se eu tiver alguma interrupção do fornecimento desse serviço, seja por dias, seja por horas, no primeiro momento a gente sempre orienta o consumidor. Faça contato com um call center da empresa, um setor de ouvidoria, anote o protocolo dessa ligação, informe, questione o que você está alegando, no sentido de que houve a interrupção do seu serviço e cobre esse desconto na sua fatura. De repente a fatura chegou com desconto que você falou, você achou que não é um desconto devido, na verdade é muito a menor do tempo que você ficou sem um serviço, ou não veio esse desconto, não conseguiu solucionar com a empresa, você procura o órgão, e aí é importante você estar munido desses documentos, um protocolo de uma ligação, de repente uma TV a cabo, se você puder, tira uma foto daquele momento que passa, geralmente tem uma mensagem na tela dizendo que o serviço está fora do ar. É uma forma do consumidor poder se munir de documentos a comprovar que o que está sendo cobrado dele é um valor ou abusivo ou indevido. Aí, por exemplo, assim, quando a gente também é assim, a gente pega o bonde falando da internet. Você compra um produto pela internet, uma roupa, seja uma mercadoria, mas aí o que ocorre? Quando ela chega para você, ela chega danificada, ou quebrada, ou não funciona, ou então é só aí já seria um golpe, mas ela chega oca. A pessoa vai reclamar com a empresa pela internet, e muitas vezes não tem um telefone, te pede para você mandar um e-mail, e você recebe, envia, imediatamente você recebe sendo comunicado que receberam o seu e-mail, para aguardar uma resposta, e a resposta não vem, e você fica com aquele produto que não é o que você comprou, porque não está funcionando. A gente sabe que assim, o mercado eletrônico ele cresceu muito.
E é muito comum as pessoas comprarem pela facilidade, muitas vezes pelo custo, o fato do fornecedor, o fabricante, o distribuidor não ter uma loja física, diminui os custos dele, é muito comum você conseguir preços mais baratos. Nesse sentido também é muito comum a questão da fraude dos golpes. Muitas vezes você recebe links, as pessoas clicam e vão lá diretamente para uma página. Então assim, a gente sempre orienta primeiro o consumidor. Vai comprar pela internet? É vantajoso? Sim, é vantajoso, desde que tome todos os cuidados. Primeiro verifica lá aquele cadeadinho de segurança para ver se aquele site é um site seguro. De repente você não está sendo aí passivo de um golpe, de uma fraude. Segundo, pesquisa nas próprias redes sociais, nos próprios sites de reclamação, como o próprio consumidor.gov, se existe reclamação contra aquela empresa. É uma forma de você ver o histórico e ver se geralmente o que ela oferta, ela compre. Outro ponto que é interessante é verifique muito bem o preço. Quando o preço ele vem muito a menor do que aquele produto, ele é comercializado no mercado, desconfie. Os descontos... Pode ser um golpe. A gente tem visto isso recentemente, né, de serviços, ou para casamentos, ou de formaturas, para festas, e que assim é um pacote com tudo e muito barato. E aí a pessoa acaba assumindo, pagando... Exato. Quando o produto está muito aquém do valor que ele geralmente é comercializado, ou seja, muito abaixo, no primeiro momento já desconfie. Né? Você pode aí estar caindo num golpe. E num possível golpe, numa fraude, muitas vezes é até mais complicado. Porque quando você compra um produto que ele não é fornecido num tempo hábil, ou como você citou, de repente o produto chega em sua residência e não é bem aquilo daquela foto, porque na foto da internet o produto é muito bonito, muitas vezes mostra um tamanho, uma cor, uma textura daquilo que quando você recebe o produto. Além de todos esses cuidados, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele assegura que toda compra realizada pela internet, por catálogo, por telefone, chama-se o direito de arrependimento. O consumidor, quando recebe o produto, ele tem um prazo de até 7 dias poder fazer a desistência e o cancelamento dessa compra. Mas nem sempre isso é obedecido, né? Nem sempre isso é assim, na prática acontece. Eu não quero esse produto, eu comprei, são poucas as empresas que aceitam isso e pela internet ainda fica pior. No caso pela internet, assim, existe o direito, como você falou, algumas empresas não cumprem e outras querem burlar a lei, muitas vezes não fazendo o cancelamento. Ela até aceita a devolução, mas ela não ressarce seu dinheiro e te dá um crédito para você comprar outro produto. E às vezes você não tem interesse em outro produto. Então, assim, quando você for comprar, também é muito interessante você ver se aquela loja que você está comprando, se existe alguma loja física na sua cidade, se aquela loja disponibiliza algum canal de atendimento. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer contato para resolver determinado problema. E tem assistência técnica, dependendo do produto. Também. Né, que você compra com facilidade, mas aí você não tem na sua cidade. Ou se tem, muitas vezes não aceitam porque você comprou pela internet. O fato de não aceitar pela compra da internet é ilegal. Se houver assistência técnica autorizada daquele teu produto, ele tem que aceitar, independente de ter sido internet ou loja física. Mas é importante que as pessoas pesquisem. Como você falou, muitas vezes a gente compra um produto e não tem ciência de que não existe uma assistência técnica autorizada. Então, quando aquele produto vem dar problema, muitas vezes você tem que fazer contato, pegar um código postal para encaminhar esse produto para um outro estado, uma outra cidade, para poder solucionar o problema. No próximo bloco, Daniele Sena vai esclarecer algumas dúvidas enviadas pelo telespectador. É só um instante, não saia daí. Direitos do consumidor, esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Nossa convidada é Daniele Sena, é gerente jurídica do Procon Pernambuco. Daniele, a gente recebeu aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores para a gente tentar ajudar quem está em casa, principalmente, às vezes, quem mora numa cidade que é longe de um grande centro. Nos perguntam o seguinte: quando uma pessoa compra um produto e ao abrir em casa ele está danificado, ele está quebrado, imediatamente essa pessoa tem que procurar o Procon? Não, imediatamente a gente peça que ele faça contato com o saque da loja. Primeiro verifique se esse defeito, esse vício que veio, de repente o produto já veio viciado assim de fábrica, ou de repente foi durante o transporte, embora a responsabilidade, se foi na hora do transporte, se foi na fabricação ou se foi na forma de armazenamento,
ela é solidária. O que significa isso? Responde o fabricante, responde quem vendeu, responde quem entregou da mesma forma. Mas é importante que, no primeiro momento, o consumidor tente fazer contato com a própria empresa. Informe que o produto não foi entregue no estado que deveria, ou seja, em perfeito estado. Se de repente ele encontra alguma dificuldade de fazer contato, ou ao fazer contato a empresa se nega a solucionar o problema do consumidor, nesse caso a gente orienta o consumidor que procura os órgãos de defesa, no caso o PROCON estadual. Cristina, que mora lá no bairro Tegipió, ela conta pra gente que ela comprou uma geladeira e dividiu em várias prestações. Ela, quando recebeu a geladeira, só tinha pagado a primeira parcela. A geladeira não funcionou. E aí ele entrou em contato com a loja foi um chá de cadeira nela de que iria buscar, até de tanto desespero. Quando ela ameaçou a chamar a imprensa, aí a loja foi buscar a geladeira. Mas isso ela já estava quase que pagando a terceira parcela da compra. A loja consertou, levou mais de 45 dias, ela conta, devolver a geladeira e finalmente a geladeira está funcionando. Mas ela teve todo um transtorno. Então fica a dúvida, porque ela disse que em vários momentos ela pensou se ela continuava pagando as parcelas, já que eles demoraram mais de um mês para ir buscar o produto, ou não. Na verdade, assim, quando ocorre qualquer tipo de problema, seja com eletrodoméstico ou qualquer outro produto que você adquire, no primeiro momento, você pode fazer contato com a loja que vendeu, mas o encaminhamento correto é que ele vá para a assistência técnica. E aí a assistência técnica tem um prazo de 30 dias para solucionar o problema. Mesmo quando a loja acabou de entregar o produto na sua casa, no caso dela foi uma geladeira, ligou, deixou aquele período de 12, 24 horas que eles pedem, como em caso de máquina de lavar também, para testar, aí não gelou. A geladeira, na realidade, estava sem o gás. Ela não tem que voltar para a loja, ela tem que procurar assistência técnica? Não, a gente só sempre orienta que ela faça contato com a loja. Mas o que é que acontece? Quando você compra um produto, e esse produto muitas vezes ele não é testado na hora de sair, no caso uma geladeira que é um produto grande e realmente não testa. É comum que as lojas deem um prazo e é preciso que o consumidor exija isso na própria nota fiscal, no carimbo. Geralmente eles dão 48 horas, 72 horas, para que ele verifique, se no problema ele retorna para a loja. Mas de acordo com a lei, quando você tira um produto da loja, se esse produto não foi devidamente testado, se a loja não te dá esse prazo para uma possível troca, quando você liga o produto e verifica se ele está com algum problema ou não, o produto tem que ser encaminhado para a assistência técnica. A assistência técnica tem um prazo de 30 dias para dizer ao consumidor. Dá um laudo técnico dizendo se de repente esse produto já veio viciado, se esse produto foi dado causa, e acontece às vezes que ele diz que foi causa do consumidor. Lembrando que o consumidor ele não é obrigado a concordar com esse laudo técnico. De repente, a assistência técnica diz que foi um mau uso. Isso acontece muito, vou dar um exemplo, com o celular. De repente, você oxidou porque o consumidor não teve o uso correto. Muitas vezes, o consumidor não é o caso. Aconteceu muito isso, demandas desse tipo no PROCON. Então, se ele não consegue resolver, se não é respeitado o prazo legal que diz o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que é os 30 dias, passou do 31º, no caso, no 31º dia, aí o consumidor que vai escolher se ele ainda quer ficar com o produto, se ele vai querer o ressarcimento, ou seja, a devolução do que ele pagou devidamente corrigido, se ele vai pedir a troca desse produto por um outro produto da mesma espécie, no mesmo valor, ou se ele fica com o produto com defeito e pede um abatimento no preço. Na verdade, essas opções, quem vai dizer é o consumidor. É o consumidor. E se ele estiver pagando as parcelas, que foi aqui o caso de Cristina, ela continuou pagando, mas ela falou assim que teve várias dúvidas porque a geladeira estava em casa, eles não iam buscar para consertar, para ver qual era o problema, e ela já estava pagando a segunda e a terceira parcela. A gente tem duas situações. Primeiro, verificar se ela está pagando num boleto diretamente na loja que ela comprou, ou se ela comprou no cartão de crédito. Se ela comprou no cartão de crédito e ela não fizer o pagamento, a operadora do cartão de crédito, inclusive, não tem nem ciência do que está acontecendo com o produto, ela vai ser cobrada juros por isso. Se de repente ela comprou num boleto na loja, e também até que se resolva o problema junto à assistência técnica, o boleto vai cobrar juros. Então, a orientação é o seguinte: ela continue pagando, mas se de repente ela pagou de maneira indevida, ou seja, aquilo que foi cobrado e o produto já veio com vício, isso ficou devidamente constatado e ela vai querer o dinheiro de volta, ela pode, inclusive, se for o caso, pedir o ressarcimento disso em dobro de parcelas que ela pagou de maneira indevidamente. Tá. Veja só, muitas vezes as pessoas no interior, a gente sabe que o PROCON hoje existe em várias cidades, mas as cidades que não têm,
A quem que a população deve recorrer? Vai depender muito da situação. A gente sabe, embora nós temos PROCONs espalhados em quase todo o estado, né, desde Zona da Mata Norte, Sertão, Agreste, Capital, algumas cidades ainda menores não tem. A gente sempre orienta que tenta ligar, a gente tem um canal 0800, primeiro para ele se informar. Às vezes ele não tem na cidade, mas ele pode ter numa cidade muito próxima. Mas mesmo assim, vamos supor uma cidade que não é tão próxima, ou alguém que tem uma dificuldade de se locomover até lá. Tem outros meios, por exemplo, o próprio consumidor.gov, ele pode estar fazendo uma reclamação pela internet. Mas também vamos imaginar que essa pessoa tem dificuldade de utilizar a internet e fazer esse tipo de reclamação. Nesses casos, a gente orienta o próprio juizado da cidade, a gente orienta, a depender da situação, o Ministério Público local, também a depender do caso, a própria delegacia. Então, vai depender muito do que se trata essa demanda. Você falou num telefone, num 0800. Isso. Você tem de cabeça esse número para que o telespectador aí possa anotar? Tenho. O 0800 282 1512. Esse 0800 fica aqui, né, na sede do PROCON estadual. O consumidor ele pode ligar para estar sabendo o horário de funcionamento, os dias que funciona o PROCON. De repente, se na cidade dele tem algum PROCON, se não tem, qual é a cidade mais próxima que ele possa estar utilizando, como também tirando algumas dúvidas. A abertura de reclamação ela é feita realmente presencialmente. A gente precisa que ele compareça no órgão para abrir o procedimento. Mas através do 0800 ele pode tirar algumas dúvidas. Ok. Madalena, que é lá de Águas Belas, ela colocou o seguinte, que o supermercado fez lá uma liquidação, na realidade é o seguinte, aqueles produtos que estão com a data de validade, tipo, vai vencer amanhã, muitas vezes laticínios. Aí ela comprou, estava com um preço um pouco mais barato, mas de fato, quando ela chegou em casa, não comeu naquele dia, deixou para consumir no dia seguinte e de fato, ele já estava estragado. Ela pensou não foi reclamar, não voltou ao supermercado, até porque acho que é o próximo do bairro, deve ser um que ela está sempre, né, fazendo suas compras, mas ela pergunta o que devia se fazer. Ela pagou por um produto, mesmo sabendo que o prazo de validade estava próximo, mas quando comprou, ele estava estragado. Tem duas situações, onde ela comprou um produto que, mesmo estando dentro do prazo de validade, de repente esse produto não estava bem acondicionado. Isso é muito comum ocorrer, inclusive com frios, né? E numa situação em que o supermercado está com um produto que está próximo a vencer. É obrigação por lei, se ele vai botar um desconto, ele tem que botar um desconto e tem que dizer que aquele produto está com data de vencimento em tal data. Vamos dar um exemplo, ela comprou um determinado produto num dia e o produto já ia vencer no outro. É muito comum as pessoas serem atraídas pelo preço e comprar numa quantidade muito grande. E muitas vezes é impossível em um dia você consumir aquela quantidade. Então, por isso que o varejo, o supermercado, ele tem que avisar lá que se está com data, se está com aquele preço, a promoção, está com a data de vencer, informar, anunciando que é um produto que está próximo à data de vencimento e informar qual é essa data. No caso dela, que o produto já estava estragado, independente de estar com prazo de validade ou não, provavelmente ele foi mal acondicionado, e a gente entende que às vezes numa cidade pequena o consumidor se sente constrangido, porque conhece o dono do mercado, porque conhece e não quer voltar, mas existem outros meios. Através do próprio 0800, ela pode estar ligando e fazendo uma denúncia. Não necessariamente ela falando o nome, mas ela denunciando para que a gente possa aí estar fazendo os encaminhamentos com a fiscalização do órgão nesse supermercado ou qualquer um outro comércio e verificando a procedência da denúncia. Quando as lojas fazem as promoções de liquidação, muitas vezes elas colocam lá, não aceitamos devolução. É uma peça de roupa, uma blusa que está com um preço muito mais em conta, o fim de uma estação, mas aí eles colocam, olha, você comprou, levou, não aceitamos devolução. Isso está correto, porque você pode comprar, quando chegar em casa e realmente você experimentar, porque às vezes na loja não tem como você experimentar a roupa, não te servir, ficar apertado demais, ou você comprar e dar de presente para alguém e também o tamanho for maior ou menor. Existem muitas dúvidas em relação à questão da troca. Na verdade, não existe uma lei que obrigue o comércio a fazer a troca. A gente chama a troca pela troca, que é, comprei um presente, não gostei da cor, me arrependi, o tamanho não deu. Não existe lei que obrigue a troca. Agora, a partir do momento em que o estabelecimento ele anuncia que ele troca aquele produto, ele tem que cumprir. O que é ofertado tem que ser cumprido. Mas não existe, na verdade, a questão da troca é muito mais uma questão cultural e também pela própria concorrência.
Muitas vezes ele quer ganhar o consumidor e ganhar o cliente, então a loja do lado trabalha com a troca. Se eu vou comprar um presente e eu sei que aquela loja não utiliza a questão da troca, eu posso optar em comprar na loja vizinha, porque é uma possibilidade se de repente aquele presente que eu dei não deu. Agora, independente de estar em promoção ou não o produto, se é uma loja que está lá um anúncio, ou se ele botou na nota fiscal, ou se é uma loja que trabalha com a política da troca do produto, aí ela vai ter que trocar, dentro do prazo que ela estabelece, aí fica a cargo de cada comércio. Na verdade, a troca pela troca é uma mera liberalidade do comércio. Okay. Olha, o que o consumidor pode dizer que avanços se conseguiu em termos de direitos? Porque a gente vê algumas empresas nessa área de telefonia, de bancos e tudo mais, que são assim campeões de reincidência, de reclamações, que de fato não respeitam o direito do consumidor. Então o que a gente pode dizer que nesses últimos anos se avançou? Eu acho que o avanço primeiro, ele está no próprio consumidor. A gente hoje tem um consumidor que é mais consciente do direito dele e reivindica mais quando ele tem esse direito violado. Infelizmente, a gente ainda lida com algumas empresas que tendem a violar o próprio Código de Defesa do Consumidor, como você bem falou. As empresas de telefonia que lideram os rankings aí, muitas vezes ofertam produtos e não são cumpridos, são cobranças indevidas. Outros serviços que a gente também tem muito problema, como questões de instituições bancárias, golpes em relação a empréstimos que são feitos. Então, embora a gente ainda tenha empresas que lidam no sentido de tentar violar a lei, de não fazer cumprir, a gente tem um avanço de hoje o consumidor estar mais consciente e de ir atrás desse direito. Quando o consumidor, ele toma consciência do direito que ele tem e ele denuncia essa empresa, e aí ele mune o órgão no sentido de que a gente pode aplicar as penalidades, no sentido de mostrar àquela empresa que ela violou a lei, é uma forma daquela empresa se enquadrar e obedecer o que diz o próprio código. Ok, valeu. Daniela, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu só queria que você rapidamente falasse do telefone, do 0800. 0800 do PROCON, 282 1512. Ok, muito obrigada. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado, nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, um ótimo dia para vocês. Aproveitem o final de semana e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá.